Voltei, meus amigos e minhas amigas. Fiquei uma semana longe do canal para resolver umas questões pessoais. E quando eu volto, tem goleada, técnico saindo, técnico chegando. Que bagunça aconteceu na minha ausência, então voltei para botar ordem na casa. E voltei para trazer notícia boa, notícia da volta, confirmação do público para o jogo contra o Operário. E para fazer o react da primeira coletiva do Luizinho Vieira, a coletiva de apresentação. Como eu estive a semana fora, não vai dar para tirar todo o atraso em um vídeo só, em poucos dias. Já vem o jogo do Operário para a gente fazer a cobertura. Então semana que vem a gente vai fazer aí alguns conteúdos extras, analisando um pouco a carreira do Luizinho Vieira e falando um pouco da estada de Eutrópio por aqui. Beleza? Isto posto... tomara que não tenham me esquecido e vamos lá, que tem uma notícia muito boa para trazer para vocês agora, que é, vai ter público, Confiança consegue junto ao STJD, efeito suspensivo, uma tweetada que saiu hoje cedo, informamos que o Confiança conseguiu junto ao STJD um efeito suspensivo que permite a presença de público na partida contra o Operário, jogando este sábado, dia 22 às 16 horas no Batistão. Os ingressos estarão à venda em breve e falando em ingressos também tem uma ótima notícia que é, compre um ingresso, ganhe outro, ou seja, ingresso dobrado. Não tem aquele dia do chopp dobrado que você compra um e recebe dois? A mesma coisa vai valer para os ingressos, ou seja, com R$25 você compra dois ingressos, um para você, um para o seu amigo, um para você, para o seu namorado, para o seu gato, para quem você quiser. Então, aproveita, o Confiança está precisando demais da gente. Uma vitória agora na chegada do novo técnico é um ânimo para quem sabe brigar mais na frente, ainda quem está realmente agora fazendo a conta de não cair. Enfim, jogo aí fundamental contra o Operário e a gente precisa ir em massa para o Batistão, empurrar o time, já que a gente fez as nossas críticas, os nossos protestos, a torcida pediu a saída de Eutrópio, chegou um novo treinador, agora a gente precisa apoiá-lo, apoiar o time para que a gente possa sair dessa situação. Só a permanência já seria uma boa coisa, então para isso a gente precisa de 6 pontos, 2 vitórias nos próximos jogos, mas a depender do andar da carruagem, como a coisa se encaixa, quem sabe não dá para pensar mais alto. A gente já fez isso em outras temporadas, por que não repetir? Então todos os caminhos deste sábado levam ao Batistão. Bem, e agora vamos ao react da coletiva de Luizinho Vieira. Luizinho Vieira chegou aqui, já foi treinador dos Vermes, treinou o Ipiranga até recentemente, então tem uma vantagem ele ser treinador. Acho que foi uma escolha interessante e inteligente da diretoria, já que como ele era técnico do Ipiranga até 1 ou 2 rodadas atrás, ele analisou muitos dos nossos possíveis adversários, ele já tinha com certeza um scout, uma planilha dos nossos adversários, tinha uma análise nossa que ele pode usar, inclusive com os pontos fortes e fracos, então nesse sentido é uma escolha bem interessante e ainda vou me aprofundar mais no jeito que ele joga, na carreira dele. Por enquanto vamos ouvir o que ele tem a falar. Essa coletiva está com 10 minutos, vamos fazer adaptações para que a gente possa não transformar esse vídeo aqui em algo muito longo. Vou tentar ser mais rápido e vou cortar a parte das perguntas. Beleza? Então, pau na máquina, que entrevista com o Luizinho Vieira. A pergunta ela é boa. Primeiro que eu tenho uma ideia estabelecida de metodologia de trabalho. E, obviamente, que tem que existir a parte sistemática do dia a dia para a evolução também, né? Mas a gente exige já, e pela importância do jogo, um resultado imediato, né? Mas vai ser uma construção disso, dentro dessa ideia de ter um time que possa ser muito agressivo, eu não vou abrir mão disso, um time essa é uma busca constante dentro da ideia de jogo central, que é se colocar no campo do adversário para poder se defender e deixar a bola quanto mais longe do meu gol melhor. E basicamente você precisa, obviamente, dessa mudança do dia a dia para a gente conseguir ser agressivo, mas depois disso criar situações ofensivas, né? Já tem um bom tempo que eu venho trabalhando assim, vem funcionando muito bem. Plasticamente é um jogo que atrai, eu tenho certeza absoluta que o torcedor vai gostar do que vai ver.
um time com ambição de recuperação pela posse da bola e um time que tem que jogar. Meu time tem que jogar o tempo inteiro. Então são coisas que a gente vai colocar na cabeça dos atletas, né? Essa maneira de jogar, já gostei de ontem para hoje. Eu tenho certeza absoluta que amanhã vai existir a evolução e aí cabe a nós estabelecer todas essas funções e cobrar a execução, né? Não é que a gente vai colocar algumas coisas e depois a gente vai mudar. Não, eu quero criar um padrão de confiança em cima dessas ideias, né? Obviamente que é pouco tempo até o jogo, mas eu tenho certeza absoluta, pelo que eu vi, a gente vai conseguir chegar num bom nível, um nível competitivo, para poder construir a vitória e depois, com calma, a vitória vai te trazer isso, né? Uma vitória, um jogo importante, nos coloca dentro do G8 ou próximo dele, e aí depois, com calma, a gente vai crescer dentro da competição. Bem, longa resposta do Luizinho. Então ele falou em metodologia de trabalho, falou em agressividade, falou em cobrança pela vitória, falou em estar no campo do adversário o tempo todo, um jogo plasticamente bonito. Enfim, sai um treinador mais conservador e entra um treinador que promete essa agressividade. Não vimos tanto isso quando ele treinou o Ipiranga, mas os números dele pelo Ipiranga não são tão ruins assim. Ainda não me aprofundei, mas os números em secos eu não olhei. Mas, por exemplo, chegou 2 vezes nas fases finais do Campeonato Gaúcho, que é um campeonato bem difícil, com clubes de Série A e B. Mas esse discurso eu acho que ele vai de encontro, ou vai ao encontro, não sei. Professores de português, me corrijam. Ao que a torcida quer. A torcida reclamava muito do eutropismo, e eu vou falar muito do Vinícius Eutrópio, porque ainda é a memória fresca, mas não é um ataque ao mesmo, é só uma comparação dos trabalhos, o que é bem natural. E talvez a torcida vai gostar. Vai dar resultado? Vai dar certo nessa Série C tão equilibrada, contra um time como um Operário que sofre tão poucos gols? Não sei. Vamos ver aí como se desenrola. Então vamos ver aí como isso acontece. Lembrando que o Luizinho começou bem a Série C esse ano com o Ipiranga, depois teve os tropeços e acabou não indo tão bem assim. Beleza? Vamos seguir aí com a entrevista. Não, é um adversário que tem qualidade, que cresceu nas últimas rodadas, né? A gente adentra na reta final da competição. Então, é óbvio que até pela produção do Confiança, que se criou a expectativa que já pudesse estar numa condição melhor, né? E aconteceu há pouco tempo com o Operário e aconteceu com o Brusque também, esse crescimento. Mas essa é a hora de chegar bem, né, nessa reta final, né? O jogo tem essa importância. Trabalhei contra eles, então a gente tem uma leitura melhor do que aconteceu dentro do jogo, em loco, né? Não só de estudar o adversário, mas é outra equipe, é outra atmosfera, e principalmente a importância do jogo para nós, né? A vitória ela pode nos tornar, nessa reta final, um candidato pela vaga, e a busca vai ser dessa maneira. É um jogo altamente decisivo, né? Se não acontecer o público no estádio, é uma pena, como eu falei, né? Porque ele vai ver um time que vai competir do jeito que o torcedor quer. Agora, pela força do torcedor, de alguma maneira ele vai assistir o jogo, né? Eu tenho certeza absoluta, e vai criar uma expectativa maior. A gente vai competir para poder vencer o jogo. São jogos importantes esse com o Operário e a sequência contra o São José, né? O São José hoje está na 8ª colocação. Então, uma vitória contra o Operário, que é o líder, nos coloca numa condição de briga, até de adentrar o G8, mas numa briga na próxima rodada direta pelo G8. Então é próximo o caminho. Claro que não vai ser fácil, porque o adversário tem qualidade, mas a gente vai competir. E com muita ambição de poder fazer um grande jogo e voltar a vencer. Bem,
Luizinho Lopes, eu vou chamar ele Luizinho Lopes o tempo todo, vão se acostumando. Luizinho Vieira é um homem das respostas longas, não é muito sucinto não. Gosta de esmiuçar, acho que nas próximas reacts eu vou picotando mais para não ficar monótono. Mas estamos nos acostumando com um técnico novo. Bem, ele fala mais uma vez em buscar o G8, em ambição, em jogar para frente, lamenta a questão da torcida, não falou sobre as ausências de Bruno Camilo e Rafael, o meia. Enfim, acho que de tudo isso que ele falou, o que dá para tirar de interessante é que ele, como trabalhou, teve que preparar um jogo contra o Operário recentemente, depois fez esse recap, esse rescaldo nessa análise da derrota do time anterior dele, ele tem elementos para falar do Operário. Porém, eles estão uma coisa muito interessante, é outro Operário. Esse time vem numa crescente muito boa nas últimas rodadas, já são 7 jogos sem perder do Operário. E ele falou, o Brusque aconteceu isso, o Operário, por que não a gente? Ele não falou com essas palavras, mas ele quis falar isso. E o Confiança tem tradição em dar essas arrancadas na reta final. Quem sabe a hora é agora, vem ser um dos líderes do campeonato. Eu lembro que na chegada de Luizinho Lopes, tô confundindo os técnicos, deu tropa ano passado, a gente pegou o líder, o ABC, na época era líder, acho que ele não terminou como líder, e conseguimos aí um empate fora de casa, e foi a nossa arrancada para a salvação. Quem sabe uma vitória em casa vai ser aí a nossa arrancada aí rumo ao G8. Como ele falou, vencendo o Operário, a gente já larga bem interessante para um jogo decisivo contra o São José. Fora de casa, o Confiança vem fazendo uma boa campanha fora de casa, apesar da última goleada. Para nível de comparação, o Confiança tem a mesma pontuação do Operário, que é líder jogando fora de casa. Então, meu coração ainda um pouco eutropisado, ainda muito pragmático, eu estou pensando nos 6 pontos, 2 vitórias, acaba com risco de rebaixamento. Mas eu não vou eu vou me permitir sonhar a, quem sabe, buscar essa arrancada rumo ao G8 aí, um técnico que vai mudar a característica do time, e vamos ver se esse time vai se adaptar melhor à característica do novo técnico do que estava com o técnico anterior. Sigamos. Não, na verdade, essa gestão ela tem que ser diária. E o comando técnico ele tem que... hoje a gente teve um trabalho, o grupo vai ter um comportamento, amanhã vai ter outro comportamento, a gente tem que estar atento a entender isso, né? E não deixar o grupo cair. A gente tem que subir a linha de trabalho, trabalhar nessa linha que seja a linha que vá nos colocar dentro do G8. Né? Então, a briga constante, né? de mexer com o ego dos atletas. Tem hora que você tem que podar, tem hora que você tem que incentivar, cobrar muito no dia a dia, principalmente a execução do treinamento. O comportamento geral do grupo, gostei muito, um grupo comprometido com o trabalho. Bem, vamos aqui começar a adaptar esse novo técnico de respostas longas. Bem, ele fala aqui nesse início de resposta dele do trabalho ser cotidiano, sempre mirando o G8, mas ele fala desse trabalho diário, dessa cobrança, do comprometimento dos atletas, do comprometimento do grupo, e que assim, talvez seja uma forma mais rápida de atuar. Olha, ele falou, hoje é um comportamento, amanhã é outro, e ele vai, dia após dia, introduzindo seu estilo de treinamento. Vamos ver se vai dar certo. A gente tem que trabalhar também que a gente volte a vencer, porque a parte emocional ela conta muito em relação à execução da construção de uma vitória e adiante os jogos decisivos. Né? Então, futebol é assim. Uma vitória nos coloca na briga, com a possibilidade real de, no próximo jogo, a gente fazer um confronto contra o São José, valendo uma vaga no G8. Essa é a missão. O grupo está consciente disso, está se empenhando no trabalho, e a gente essa briga aí vai ser diária até a gente conseguir esse objetivo. Bem, mais uma vez ele fala no G8, mais uma vez ele fala essa vitória
que vai mudar o patamar, que vai nos recolocar, que vai melhorar o mental dos jogadores, a autoestima. Concordo, só que eu me preocupo um pouco quando ele fala o tempo todo no G8, no G8, no G8. A gente precisa estancar uma sangria, acabar uma crise agora. Então, eu penso que o foco total é vencer o Operário. Vence o Operário, estanca esse problema, estanca essa sangria, e aí a gente vai fazer as contas, se dá para pegar G8, como a gente vai enfrentar o Zequinha lá, que é muito difícil. É um discurso que particularmente eu não gosto tanto, mas eu entendo e ele pode dar certo, ele pode mexer com o brio do atleta, porque talvez, se você faz um discurso muito para baixo, vamos arrumar 6 pontinhos aqui e botar essa Série C no bolso por mais um ano. Talvez o jogador diga, pô, mas aí o jogador já vai também já botar a cabeça no ano que vem. Talvez jogar, galera, é isso. Vamos vencer esses caras aqui, buscar G8, subir de divisão. Isso vai ser um marco nas nossas carreiras. Como foi um marco nas carreiras de quem subiu com a gente lá em 2019, isso pode aí ser um diferencial também. Copo meio cheio, copo meio vazio, o que é que vocês acham? Sigamos aí com a entrevista de Luizinho Vieira. Não, nem tudo está errado. Obviamente que o Eutrópio fez um trabalho de, acho que deu 1 ano e 3 meses por aí, né? Um ano e mês de consistência, né? Enfim, de um bom trabalho. Eu tenho uma ideia de jogo estabelecida. Então a missão não é nem mexer. A missão é criar um padrão para a minha ideia de jogo. Tá? E dentro disso eu tenho que encaixar as peças ideais ou que possam nos trazer uma execução dessa ideia. Né? Bem, eu não entendi essa parte, sinceramente. Ele falou, não, o trabalho de Eutrópio não foi um trabalho bom, concordo. A gente for olhar os números, alguns feitos, foi um trabalho bom. Não foi um trabalho espetacular, não foi um trabalho ótimo, mas foi um trabalho bom. Teve essa queda, que ele chamou de oscilação, mas não foi uma queda. Agora, nesses últimos jogos da Série C, afinal de contas, desde as 3 primeiras vitórias, só vencemos uma. Nos últimos 8 partidas, nós fizemos 6 pontos apenas, então não é um dado dos melhores. Mas eu acho que ele meio que se enrolou na resposta. Acho que se não tinha... tem que melhorar o que é bom, ou tem que melhorar o que estava ruim, tem que aproveitar a parte boa, tem que implementar a filosofia dele, mas assim, esses jogadores já vêm jogando nesse mesmo esquema há mais de um ano. Então essa adaptação precisa ser gradual. E eu tenho medo pela resposta dele não ser tão segura de que vai ser uma adaptação, uma transição entre 2 estilos, que a gente não consiga nem jogar o que a gente estava jogando minimamente competitivo com o Eutrópio e nem se adaptar rapidamente ao estilo dele e ficar num limbo, e esse limbo às vezes é pior. Enfim, é só uma preocupação, porque eu realmente não senti segurança na resposta dele. Sigamos. Se fala muito disso, né? Não, o trabalho tem a sua consistência. A gente tem que trazer as coisas boas que vinham sendo feitas, e isso eu vou fazer, né? Até porque seria uma burrice mudar o que já vem funcionando, né? Mas trazer também para o lado desse comando técnico agora. Tem algumas coisas que são diferentes, e faz parte do futebol, né? E aí, na minha ansiedade, ele acabou respondendo o que eu tinha criticado. Então, tamo junto, Luizinho. É isso mesmo. Acho que tem que manter as coisas estavam funcionando. Um grande volume de ataque, por exemplo. Agora, algumas coisas tem que melhorar. O meio de campo precisa melhorar. Tá perdendo muito esse meio. A defesa muito porosa. Enfim, tamo junto. Acho que ele só se demorou demais. Eu que fui ansioso e queria a resposta completa no meio. A gente vai se adaptando ao estilo aí. Luizinho Vieira de C. Sigamos. Fazer com que o grupo assimile o mais rápido possível, que possa trabalhar dentro desse padrão, né? Eu estou muito otimista em cima do que eu vi, porque tem peças que vão se encaixar em cima disso, e aí é trabalho, é dia a dia, para a gente chegar no dia a dia
no nível competitivo e que possa chegar no dia do jogo, a gente traduzir isso dentro do jogo para poder construir a vitória. É isso. Tá otimista, gostou do que viu. A gente não sabe até que ponto é um media training para agradar a torcida, para dar uma injeção de ânimo, massagear o ego dos jogadores, ou se ele, como analisou a Série C, analisou o nosso time, inclusive, foi nosso adversário há 2 ou 3 rodadas atrás, ele pode estar sendo sincero, ó, com esse time eu consigo extrair um bom futebol. E aí, quem sabe, ele realmente consiga, torcemos por isso, que isso dê tudo certo na jornada aí de Luizinho Vieira, que se inicia agora sábado contra o Operário. É isso, galera. Me perdoe o vídeo muito longo, não tinha como não ser, devido à quantidade de informações que ele trouxe, ao estilo de resposta dele, mas é assim mesmo. Paciência, espero que vocês tenham ficado até aqui para a gente poder começar a mapear essa nova fase do Confiança e que seja muito bem-vindo, boa sorte a Luizinho Vieira nessa jornada. Beleza, turma? Então é isso. Pré-jogo, raio-x e a volta do secador ligado, porque infelizmente teremos que agora começar a fazer continhas também para escapar do descenso. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.